Hey! Seja bem-vindo à suíte master presidencial do nosso hotel, tá? Aqui é onde nós nos hospedamos. Eu preferia fazer medicina no Paraguai, na Argentina, do que pagar um FIES hoje dentro do Brasil. E é por isso que eu tô largando a medicina, tá? Formato novo se iniciando. Eu costumo falar que existem muitas ferramentas hoje para você dissipar o bem, falar coisas boas, notícias, informações que pessoas precisam estar nessas redes sociais para se atualizarem, se antenarem, aprender e evoluir como ser humano. Mas ultimamente cada vez mais eu estou frequentando, consumindo bastante conteúdo, porque a rede social, sem sombra de dúvidas, você consegue mais aprofundar. Ela não é apelativa e ela tem um conteúdo mais denso, mais chato, mas que realmente transforma o seu dia a dia. Cada vez mais, eu trabalhei bastante, ainda trabalho a minha rede social, o Instagram, o TikTok, mas eu percebo que lá é um conteúdo muito apelativo, sem como aprofundar, porque quando se aprofunda, cai o engajamento. E a minha proposta, desde quando eu iniciei lá, eu falei, quem é de Anitta vai pra Anitta, quem é de fofoca vai pra fofoca. Eu tô focado em evolução, tá? Quando eu falo evolução, é evolução como ser humano, como pessoa e como um contexto de um modo geral, tá? Claro que nós somos falhos, Pô, tem como nem falar, né? O ser humano é um animalzinho raro, mas eu acredito que o esporte ele consegue moldar muito o caráter da gente e essa é a nossa missão, em transmitir cada vez mais a mensagem do esporte, tornar mais acessível. Então, cada vez mais eu vou estar vindo aqui nessa plataforma, passar um tempinho mais longo com vocês, porque eu acredito que esse é o modelo, tá? É o modelo que eu consigo mais contribuir para vocês evoluírem, beleza? Evoluírem de todas as formas possíveis que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Nesse vídeo especial, tá? Nesse vídeo especial, eu vou falar sobre 3 coisas que você vai ouvir. Primeiro, antes de tudo, já vou te adiantar, não vai ter muito disso no nosso vídeo. Nossos vídeos vão ser basicamente uma conversa, eu debatendo com você, não vai ter muita edição, corte. Não quero chamar a sua atenção por edição cinematográfica. Acho que esse formato de conversa, ser bem chulo com vocês, vai ser o melhor formato pra gente criar uma relação bacana aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o estilo de vida Zeca Pagodinho que a medicina tá levando, tá? E não é nada legal. O colapso da formação médica hoje no Brasil, tá? Vocês que estão de fora, às vezes vocês não têm consciência, mas existe uma conversa entre os próprios médicos também, tá? Acadêmicos de medicina, essa conversa ela tá muito mais acentuada. Tem pessoas com crise de ansiedade, com o que eu vou falar aqui agora. E todo estudante de medicina, quando ele planta o pé na faculdade, a primeira coisa que ele vai escutar de qualquer professor deles é essa realidade e esse colapso que eu vou falar para vocês aqui agora. Você tá falando de mercado financeiro, a medicina mudou? Isso aí já é óbvio, já desde quando medicina é medicina, tudo vai piorar, tá? Mas não é só isso, não é só isso. E eu quero explicar, além disso, juntar esses 2 fatores com a minha saída também da medicina, tá? Então, sem mais delongas, já vou falar sobre esses 3 tópicos muito importantes, mas antes, bora trabalhar um pouquinho a cabeça e o músculo também. Tô vindo de lesão, tem 9 meses que eu não corro, isso tá me deixando maluco já. Não tá fácil a rotina, tá? E eu percebi que o fortalecimento meu tem me ajudado a recuperar do tornozelo. Eu tomei infiltração, tomei corticoide, fiz tudo se eu pensar. Cartela de anti-inflamatório já virou café da manhã, já meu comprimido diário já. Minha rotina de despertar. E dessa vez agora tá andando bem, mas eu preciso continuar o fortalecimento. Então com isso, vamos pro fortalecimento, vamos pra academia. Já eu falo essas 3 coisas que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, tá? Se você tá gostando já desse formato, já clica no like aqui, se inscreve se essa mensagem que eu deixar pra você for poderosa. E se você quer consumir mais conteúdos como esse, beleza? Bora evoluir como ser humano. Conhecimento economiza tempo e esforço. E eu vou te ajudar com isso aqui. Vamos comigo, acompanha a rotina. Vou só pegar minhas marmitas ali. Acompanha aí comigo a minha rotina aí para vocês verem como é que funciona basicamente. Acabei de sair do treino, vou buscar as marmitas, chegando lá em casa, quero gravar o videozinho para vocês explicando o cenário da medicina aí. Não vai ter nada demais aqui, tá? Inclusive essa semana que vem na verdade, a gente está indo para João Pinheiro, uma cidade vizinha. No estágio que eu tô na medicina agora,
preciso viajar para atender em alguns locais, né? Alguns hospitais diferentes. E esse em especial a gente vai para João Pinheiro, uma cidade de 100 km daqui. Amanhã, na verdade, já tô saindo para lá. A gente tá rodando a pediatria, tô bem capaz que a gente deve ir pro pronto-socorro para cuidar das criancinhas, os bebezinhos, né? Ainda mais essa época de frio, deve estar bastante lotado. Tô ansioso para ver como é que vai ser esses atendimentos no pronto-socorro. Já chego aqui no lugar onde eu pego as marmitas. Você vai ver o tanto de marmita que eu levo. Como lá eu não tenho opção de cozinhar, que botar no hotel, não tem fogão, não tem nada pra fazer, eu costumo pegar mais marmitas daqui, congelo elas e levo pra João Pinheiro, porque lá eles oferecem um micro-ondas e a gente só esquenta as comidas só e fica mais barato. Pagar restaurante todo dia fica muito caro e ainda não é minha realidade. Enfim, porque a comida da Dona Mônica é uma delícia, delícia. Eu particularmente sou fã. Tô acabando de chegar aqui na cantina para pegar a comida com ela. Acho que eu pedi, se eu não me engano, 8 marmitas para ficar a semana inteira em João Pinheiro. Fala, Vini Boy. Tive que ir na rua, cara. Tava estudando, na verdade. Eu falei, fui pra rua e esqueci de ser. As que tem verdura, colocar, comendo. Já como agora já. Elas tá tudo por cima aqui ou não? Não, fechou. Vai desculpando qualquer coisa, viu? Sábado nós estamos de volta, aí eu te mando mensagem certinho. Inclusive, sábado que vem eu acho que eu devo pegar para mais outra semana também. Aí já, você me dá uma lembradinha se eu esquecer, mas vai ser outra semana também. Fechou. Bom final de semana, Vinícius. Valeu. Olha ele aí, ó. Vinicinho. E aí, Vinicinho? Vinicinho tá aprendendo a andar de bicicleta sem roda já. Pra quem não sabe, eu já trabalhei aqui de entregador também. Entregar marmita. Trabalhei aqui uns 8 a 9 meses de entregador aqui pra eles. E até hoje eu consumo as marmitas dele porque gosto muito, sou muito grato. Pela Dona Mônica, pelo Vinícius, enfim, a família deles. Finalmente em casa. Vamos. Depois de um dia longo, merecido. Dia longo não, metade do dia na verdade, né? Mas vamos ver o que tem pra nós aqui. Deus é bom, hein? Saco não fica de pé vazio, então bora. Vamos caprichar, trabalhar. Trabalhou. Já eu venho aqui para conversar com vocês, tá? Vou repousar um pouquinho, dar um descanso. E depois eu quero conversar sério com vocês, uma coisa que me desagrada. E eu acho que vocês, se soubessem, também estariam desagradados. Acompanha a gente nessa jornada aí, que eu vou falar tudo para vocês nos mínimos detalhes. A gente tem um problema sério e eu quero dividir esse problema com você aqui hoje, tá? O motivo maior desse vídeo, eu vou falar agora nesse episódio, a medicina hoje ela tá no formato Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, que pra mim não faz sentido, tá? A formação médica hoje já tá entrando em colapso, existe algumas exceções, muitas exceções, mas na verdade a exceção daqui a um tempo, tá? Será algumas faculdades apenas que conseguirão fazer uma boa formação médica e nesse vídeo eu vou falar o motivo de eu estar saindo dessa medicina, tá? Largando a medicina. Esse modelo do Zeca Pagodinho, ele esse estilo de vida, assim, vamos falar assim, deixando a vida me levar, só para contextualizar você hoje. Hoje, 27,9% dos brasileiros hoje tem hipertensão, tem pressão alta, tá? Aproximadamente 50 milhões de brasileiros. Diabetes hoje, você tem noção, 10% dos brasileiros têm diabetes, alguns desses têm hipertensão também. Então vamos colocar numa faixa aí de 60 milhões mais ou menos da população hoje brasileira sofrem com essas duas doenças. Sem falar de distúrbios mentais e que ansiedade, depressão, dá uma porrada nesse balaio aí. E por que essas doenças eu tô falando, tá? São todas as doenças que é possível ser tratadas ou não ter essas doenças, né? Prevenir com a atividade física e alimentação. E não sei por qual motivo, eu não gosto de teoria da conspiração, se é
indústria farmacêutica que ganha muito dinheiro, porque realmente ganha muito dinheiro. Imagina se alimentar 50 milhões de brasileiros, alguns casos, no caso, são subdiagnosticados, ainda não tem um diagnóstico, cerca de 30% dessas pessoas que eu te falei aqui não tem o diagnóstico cravado no médico, né? Mas imagina aí 30 milhões de pessoas consumindo aí uma losartana, enfim, um medicamento, a metformina, o quanto que deve ser vantajoso para a indústria farmacêutica. E hoje, na medicina, o SUS funciona de 4 formatos, né? Ele tem 4 níveis de atenção. Tem o nível primário, que é aquele postinho de saúde, tem na esquina, no bairro seu aí. Você vai lá, mede a pressão sua, faz os exames seus, enfim. Tem o secundário, que é os UPAs, né? Pronto-socorros, aqueles ali. Não é um hospital, mas ele consegue atender algumas clínicas meio de urgências, né? Não emergência propriamente dita. Tem um médico ali responsável para te atender numa urgência, emergência. Terciário, um hospital, né? Com mais estrutura. E quaternário, um centro mais especializado. Por que eu estou te falando isso, tá? A maioria das pessoas hoje, ela inicia o seu processo, o contato com o SUS no nível terciário. Claro que hoje a puericultura, que você vai nascer, você vai fazer os exames seus, né? O acompanhamento do seu filho lá no postinho de saúde. Mas você hoje, eu tenho pressão alta, eu não descobri. Você teve uma crise hipertensiva, você teve um infarto, você desmaiou, você teve um AVC, independente do seu problema, você teve alguma coisa, você vai parar no hospital. É a primeira coisa que você vai pensar. Você não vai pensar em UPA e muito menos aí em postinho de saúde. Só se a UPA for do lado da sua casa. Mas se não, se o acesso mais rápido for ao hospital, você vai direto para lá. Teve um acidente, você vai para o hospital. Que bom, tem um hospital, tem médico, às vezes a fila é um pouco maior de lugar para outro, o serviço não funciona tão bem, mas tem. Você vai ser tratado uma pessoa normal, né? Vai ser atendida. Depois que você finalizou, fez as medicações, estabilizou o seu quadro, eles vão te caminhar, né, para o posto de saúde. Você teve um infarto, e infelizmente, né, você precisa agora fazer um tratamento porque sua pressão é alta. Você teve esse desmaio, você teve uma cetoacidose, e aí você teve uma hipoglicemia, diabetes, né? E agora eu preciso que você faça um tratamento da diabetes no postinho de saúde. Quando você chega no postinho de saúde, por que eu tô falando isso, né? Quando você chega no postinho de saúde, aqui tá o erro, que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar, e eu vou escancarar na cara sua se você não faz medicina, tá? A base do tratamento de depressão, hipertensão, diabetes, é a atividade física e a alimentação. A base é isso aqui, não é medicação. Mas nenhum médico sabe fazer uma prescrição, nenhum médico sabe fazer uma orientação assim boa, adequada, pelos serviços que já eu vou te explicar no próximo, lá, o colapso que eu tô falando, tá? Não é nem porque eles não querem às vezes, é porque as condições não são favoráveis. E quando se fala em atividade física, é muito maior. Nutrição, alguns têm alguma noção boa. Você não pode comer esse alimento, tira o sal, tira a gordura, enfim. E eu acho que essa orientação tem que ter. O papel do nutricionista é a gente tem que respeitar eles, tá? Mas o médico tem que sair formado com uma boa noção de nutrição. E com uma boa noção de prescrição de treino para as pessoas, tá? Você pode achar besteira isso que eu tô te falando, mas ninguém sai formado da medicina sem passar uma orientação certa de como que a pessoa vai fazer a atividade física. Geralmente ela vai falar assim, você faz atividade física? Não. Vamos fazer uma caminhada, tá? Caminhada. Caminhada não resolve nada. Vou te dar pra você. Não resolve nada. Você tá apagando um fogo aí com a mangueirinha da sua casa, tá? Você tem que fazer exercício físico. Você não precisa tomar o papel de um treinador, do personal, não. Ele vai prescrever e conduzir. Mas muitas das pessoas que procuram, a maioria, 90% das pessoas que procuram um postinho de saúde para melhorar sua pressão arterial, elas passam a medicação, a orientação é faça atividade física, ela não vai entrar na academia, ela não vai procurar um profissional de saúde, um personal, e você onerou o serviço de saúde porque você falou assim, daqui 3 meses você volta, daqui 6 meses você volta, daqui 1 ano você volta. E se ele voltar, provavelmente vai estar descompensado, mais um remédio. Daqui 3 meses você volta. Daqui 6 meses você volta. Daqui 1 ano você volta. Vai retornar, provavelmente vai estar descompensado e só vai escalando. Só vai escalando e adiando a bomba. Mas uma hora a conta vai chegar e essa pessoa que teria a chance na primeira consulta ter um profissional
qualificado, não para fazer uma prescrição de um ano sei lá, de qualquer esporte que seja, mas falar assim, ó, vou passar para você um projeto aqui agora de 4 semanas, tá? De corrida, ou de ciclismo, se tem bicicleta, gosta de pedalar, ou de natação, enfim. Passar um programa estruturado para ela e falar assim, ó, depois de você seguir isso aqui, vamos fazer uma reavaliação sem procurar um profissional de saúde ainda, porque eu acredito que o médico tem capacidade sim de fazer essa orientação de 3, 4 semanas e depois que ele vê que tem resultado, ele procurar alguém, ó, falei que você tem resultado, agora vai e continue isso com alguém. Mas não, eles invertem o processo, simplesmente empurram com a barriga e cada vez mais fica mais caro pro SUS. Ah, eu gosto de fumar e o problema é meu se eu vou fumar. Cara, você tá custando, é eu que tô pagando seu tratamento depois de fumante, tá? Se você tiver um problema. E não, nada se resume também a dinheiro aqui, não. Se resume a se você se cuidar. É sua saúde que está em risco. E se os médicos hoje, né? Eu nem sou médico ainda, mas tô no 10º período aí. Se a gente não tiver noção que a gente pode mudar de fato o cenário, mas não transformar o Brasil, mas sim a nossa população, as pessoas que convivem ao nosso redor, nem que for o bairro, tá? Já é o suficiente. Então esse é um erro. Qualquer médico hoje, na minha opinião, por isso que eu iniciei um curso de educação física, tá? Já tem alguns períodos aí já. Porque eu acredito que é fundamental um médico saber uma prescrição de treinamento, independente se é na academia, musculação, corrida, natação, enfim, funcional. Precisa ter uma noção de nutrição, e aqui você não precisa prescrever dieta, tá? Noção de prescrição, quais alimentos você pode comer, quais você não pode. E terceiro, tá? Terceiro, a medicação. Então, é um bom domínio, você tem que dominar a medicação, o manejo desse paciente aí, mas geralmente só se foca nesse terceiro aqui. E o colapso disso aí, essa estrutura toda, ela só corrobora porque existe um colapso hoje na formação médica. Eu já vou te explicar. Hoje o número de médicos que estão formando, eles estão assim, cada vez maiores, tá? E é bom ter o acesso à saúde, à educação, perdão, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, tá? Hoje não tem mais nível hoje de intelectualidade para você entrar na faculdade de medicina. Você só precisa ter dinheiro e você vai conseguir uma vaga, independente de onde for a cidade sua. As vagas, tem faculdade hoje que já é realidade, já o número de vagas hoje já é menor do que o número de inscritos, ou seja, está sobrando vaga. Na minha faculdade, olha que loucura isso que eu estou te falando. Existe um vestibular e a lista vai rodando tanto, que você tem a turma, primeiro período, alfa, beta, gama, delta e ômega. É praticamente 4 meses, 5 meses de rodando lista para as pessoas que têm dinheiro, o último da lista ser chamado. Então não tem processo seletivo mais não. Você tem dinheiro, você vai entrar. E aí nós temos um problema também, tá? Quais são os profissionais que estão aptos realmente a encarar um curso de medicina? De fato, já vou adiantar uma curiosidade para você não sabia, qualquer pessoa forma. Qualquer pessoa forma e a própria instituição vai facilitar isso para você. Não se preocupe, com exceção das estaduais e federal aí, não sei. Essas eu acho que eles são um pouco mais chatos com isso aí, porque eles estão nem aí para você. Mas quem tem que prestar conta, toda faculdade privada vai formar. Vai formar. Quando eu iniciei, por exemplo, uma faculdade barata, estava na casa de 5.800, 6.000 reais, as mais caras 8.000, 8.500, e a realidade hoje é que a faculdade mais barata está em torno de 9.500, 10.000 reais, e chegando a números de 17.000 reais a mensalidade. 17.000 reais a mensalidade, tá? Eu vou fazer uma profecia e eu quero que vocês me cobrem depois, tá? Em 5 a 10 anos, eu acredito que o cenário hoje de faculdades de medicina vai mudar. E vocês vão começar a escutar as primeiras faculdades de medicina sendo fechadas. E não é pelo MEC, não é por falta de estrutura, é por financeiro, tá? Não vai ser vantajoso fazer medicina entre 5 a 10 anos. Vai ter um mercado muito competitivo entre faculdade e faculdade. E o custo para formar um aluno é caro. É caro. Então vai fechar algumas faculdades por não ter condição de formar esses alunos aí, tá? Isso vocês podem me cobrar. E pelo fato de não ter filtro, qualquer pessoa está entrando. É a realidade. Tirando federal e estadual, que eu não sei. Particular é isso. Todos vão formar, independente se você vai saber ou não, você vai formar, tá? Ah, Vitor, você é o cara mais disciplinado, mais proativo, mais
Você tá falando, você não sou. Já te admito que eu não sou. E já adianto também para você, tá? Que eu não vou ser. Não vou ser. Porque a faculdade, ela não me exige isso. Não me exige isso. Mas eu tento ao máximo possível buscar o conhecimento que é útil para mim e aplicar para minha realidade. Cada um segue sua vida, as consequências cada um vai ter. E é por isso que eu tô largando a medicina, tá? É por isso que eu tô largando a medicina. Eu cansei esse modelo aí, que você vai ter um mercado de trabalho saturado daqui uns 10 anos, tá? Vai ser obrigado a atender 100 pessoas num período de 12 horas aí. Se você não atender, você não vai conseguir. Aí tá, você não vai conseguir agora dar uma boa prescrição, uma boa orientação, só prescrevendo medicamento, entra o próximo, só prescrevendo medicamento, entra o próximo. Não é isso que eu acredito que é a medicina, tá? A medicina ela pode ser mudada, a gente tem ferramenta hoje para isso. Tem a internet, gente, uma palavra aqui eu consigo alcançar 1 bilhão de pessoas se o algoritmo me favorecer, tá? 1 bilhão de pessoas. O que eu quero dizer com isso, tá? E existe um formato, que é o formato que eu acredito hoje, que em 1 hora, se eu dedicar essa 1 hora de vez para atender uma pessoa bem atendida, eu posso vir aqui na rede social em 1 hora e alcançar 1000 pessoas. E essas 1000 pessoas, eu não tô falando para correr atrás de truquezinho, dicasinha, hackzinho, processo, direção, passo a passo, eu falar para ela, faz isso, 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 isso e isso, ela vai ter resultado e ela não vai ter hipertensão, não vai ter diabetes. Se tiver problema de cabeça, né, vamos falar assim, desse jeito mais popular, ela vai melhorar os sintomas. E é isso que eu tô atrás, tá? Eu quero que você comece a atividade física em busca de uma qualidade de sono melhor. Eu quero que você comece a alimentar bem, não para emagrecer, tá? Mas para ter mais disposição e saber com que essa alimentação um dia não vai causar um desmaio, você vai parar na UTI com acidose diabética. Eu quero que você faça a atividade física, para essa atividade física te dar um retorno intelectual e melhorar sua concentração, sua memória. Você não precisar de Vinvance ou qualquer outra coisa para fazer atividades básicas do dia a dia. O mundo é mundo há mais de 1000 anos. Você acha que existia Ritalina nas épocas passadas? Não estou falando que não existe TDAH, tá? Eu estou falando que existe a vulgarização de medicações para se viver hoje. Melatonina para dormir, Zolpidem para dormir. Não é isso que eu acredito. O que eu acredito é que você tem coisas que você pode fazer, tem habilidades que você pode desenvolver e existe estratégia para você mudar o seu dia e que pode impactar diretamente na sua rotina. E eu quero te ajudar. Como que eu vou fazer isso? Eu ainda não sei. Para mim é um desafio. Mas eu não aceito o modelo que está hoje e eu acho que está errado. Então o cara quer dizer para mim, Vitor, que o cirurgião ele não é bom, não. Ele tem que entender. Não, cada caso é um caso. Eu estou falando da medicina no modo global, as especialidades, cada caso é um caso. Um oftalmologista, ele não precisa saber de nutrição, não precisa saber de prescrição de atividade física. Ah, mas tem vitaminas que vão ajudar na boa visão? Sim, mas isso aí é exceção, entendeu? Ah, vou dar outro exemplo. A plástica, Vitor, precisa de orientação? Não, o cirurgião, o cara vai lá e vai fazer, não precisa disso. Estou falando da medicina no modo geral, a clínica médica, que todo mundo aí tem, tá? Todo mundo vai utilizar um dia, independente se você tem problema de olho ou não, um dia você vai precisar do SUS. Essa medicina que eu estou te falando não é a medicina especializada do setor quaternário. Tem que ter essas ferramentas e esses fundamentos que eu acredito. E eu quero mudar isso aí. Não quero mudar o Brasil nem o mundo, não, tá? Mas eu quero mudar o meu ambiente. E quem estiver disposto a estar no meu ambiente vai se beneficiar. É isso que eu quero. Como? Eu ainda não sei. Mas eu queria ter um momento de 3, 4, 5 minutos falando, ou então 1 hora falando para 100 pessoas, 150 pessoas, e todas elas tomarem as atitudes a partir disso aí. Não precisar de fazer uma consulta por 100 pessoas. Eu vou virar um papagaio, um reprodutor. Por isso que os médicos com 20, 30 anos, os caras cansam. Porque eles ficam repetindo. E se eu fizer uma vez só e falar para 100? Uma vez só e falar para 150, para 1000, 2000? É isso que eu quero fazer, eu não sei o formato. Se você tiver alguma ideia, se você sente que a medicina aqui é assim, tem que ser assim, deixa nos comentários fazendo um favor. Uma sugestão de como que eu posso fazer isso, se é em vídeo, um curso, já te adianto, não vai ser curso, não vai ser palestra, acho que isso aí tem pouco impacto, mas eu falo algo prático, fácil de fazer. Eu ainda não sei, mas eu vou procurar e essa semana eu quero descobrir um formato que eu consigo ajudar mais de uma pessoa
de forma prática, tá? Prática, para ela mudar. E também já se inscreve no canal se você quer acompanhar essa jornada aí. A gente vai começar do zero a trabalhar algo novo aqui e vamos ver quais são os frutos que a gente vai colher. É na fumaça, na neblina, mas é com uma esperança e um propósito. Se você quer ajudar eu a clarear o caminho aí com ideias, deixe nos comentários aí e me fale também, tá? Se os colegas seus da escola que passaram em medicina, se eles realmente entendem alguma coisa ou só tem dinheiro mesmo, então entrando na faculdade. Eu hoje, se eu fosse para iniciar um FIES hoje, eu preferia fazer medicina no Paraguai, na Argentina, do que pagar um FIES hoje dentro do Brasil. Eu preferia, tá? Então é isso. Curte aí se você gostou, deixa seu comentário aí, já se inscreve no caminho que agora vai começar uma jornada aí em busca de algo melhor. E se você quer somar, quer agregar, quer fazer parte desse movimento que vai mudar, não é Brasil, não tô prometendo nada aqui não, gente. É a nossa realidade, que seja de 30, 50, 100 pessoas, mas que vai mudar de fato. Já se inscreve nesse canal e acompanha essa jornada.